gente conversa. Olá, está começando mais um episódio aqui do Em Casa a gente conversa. E nesse mês de maio, que tem o Dia do Trabalho e também o Dia das Mães, escolhemos conversar sobre o trabalho após a maternidade. Sim, minhas caras, nós, mulheres, já ganhamos menos que homens ocupando o mesmo cargo em uma empresa. Nós, mulheres, sofremos o machismo não só em casa, na roda de amigos, na rua, mas também nas empresas. E quando essas mulheres se tornam mães, então, o assunto fica ainda mais sério. Quem nunca ouviu histórias de mães fingindo não ter filhos em uma entrevista de emprego, serem demitidas assim que acaba a estabilidade depois do parto? Pois é, dados da FGV mostram que cerca de 50% das mulheres são demitidas após a licença maternidade. Das que continuam, algumas ainda optam por sair do trabalho para ficar mais tempo com os filhos. O percentual das mulheres empregadas entre 25 e 44 anos e com um filho de até 1 ano de idade cai para 41%. No caso dos homens, é 92%. De acordo com um levantamento feito pela Cato, o número de mulheres que deixaram de trabalhar depois de terem filhos é 4 vezes maior que o índice de homens. Diante dessa realidade, muitas das mulheres que não querem abandonar a carreira e tentam conciliar trabalho e maternidade encontram a solução no empreendedorismo. Uma pesquisa do Sebrae mostra que 55% das empresas abertas no Brasil por mulheres pertencem a mães empreendedoras. Hoje, no Brasil, temos 14 milhões de mães empreendedoras. Segundo dados da GM, 35% das mulheres empreendem dentro de casa. Hoje, quem conversa com a gente é a Lia, jornalista, especialista em marketing digital, foi diretora de agência de comunicação por 10 anos, é idealizadora do Grupo Mãe, uma startup que ajuda mães empreendedoras a conciliarem carreira e maternidade. O Grupo Mãe conta com mães empreendedoras associadas em 14 estados do Brasil e 3 países, além de ser orientadora em tempo integral de 3 novos seres humanos, os filhos Eva, Tomé e Liz. Sua luta é para disseminar o lema entre trabalhar e ser presente na criação dos filhos, fique com os dois. E a Soraya Cury, gestora comercial, mãe da Helena, idealizadora da feira Mercado Mundo Materno, com o slogan Uma Feira para Chamar de Sua. O evento reúne cerca de 40 marcas autorais e criativas. Seu propósito é oferecer oportunidade para estas marcas e incentivar o empreendedorismo materno. Além disso, a feira promove conteúdo enriquecedor com palestras e bate-papos voltado ao universo materno e infantil. E antes da gente começar aqui a falar sobre empreendedorismo materno, é importante lembrar dessa dificuldade das mães no mercado de trabalho, porque infelizmente as mães não são aceitas e acolhidas como deveriam. Ainda há muito preconceito. Precisa, por exemplo, ter disponibilidade para viajar e trabalhar full time. Sempre estão olhando torto para quem recebe uma entrevista, uma mãe de filhos pequenos, como ouvimos da Carol, inclusive no primeiro episódio que a gente conversou aqui sobre machismo. E quero deixar claro também que não acho que a solução para todos os problemas do preconceito contra mães seja o empreendedorismo materno. Acho que tem que haver mudanças nas políticas públicas, tem que haver conversas e muita luta ainda. Mas o empreendedorismo materno acabou sendo a saída que muitas mães arranjaram para serem respeitadas em seu espaço, em seu tempo e com sua cria. Mas ainda assim, para que o empreendedorismo materno seja possível, é necessário ter uma rede de apoio, em muitos casos algum capital e tempo, o que nem sempre está à disposição a todas as mães, em especial as mães solo. E para começar a nossa conversa aqui, então, queria um pouco saber primeiro a história de vocês, como essa vontade, a oportunidade de empreender apareceu na vida de vocês. Oi, tudo bem, Thaís? Muito prazer de estar falando aqui com tantas mães que estão nos ouvindo. Eu sempre fui empreendedora, trabalhei um curto período como CLT e depois já entrei para o empreendedorismo. Mas é muito diferente ser uma mulher empreendedora de uma mãe empreendedora, né? A mulher empreendedora, ela trabalha com o foco na grana, no financeiro, e muitas vezes até em detrimento da sua vida pessoal, família, enfim. Quando eu tinha agência de comunicação, eu chegava a trabalhar 12, 14 horas por dia, porque eu sabia qual era o resultado que eu queria. Então, eu sempre falo assim, que a empreendedora ou empreendedor, ele é o motorista, né? Se você quer ganhar mais, você trabalha mais. E a mulher empreendedora tem essa vontade, né? Enfim. E a mãe empreendedora parte do princípio de que ela quer conciliar a carreira com a maternidade.
Então, já mudam muitas coisas, né? Entre elas, esse equilíbrio. Então, eu quero trabalhar, mas eu sei o quanto eu vou ganhar com isso, porque eu não abro mão da presença dentro da minha casa e de criar meus filhos. Isso a gente está falando especialmente para mães de crianças até 7 anos, depois tem uma volta ao mercado um pouquinho maior. E aí, a minha história é que eu tinha agência de comunicação, trabalhava loucamente, tive minha primeira filha, já dei uma reduzida, mas ainda assim os clientes da agência nem perceberam isso, porque a gente, né, mãe às vezes camufla, né? Então é melhor nem falar da minha filha aqui, porque senão não vou ser muito bem aceita. Então passou tranquilamente. Aí eu estava com cerca de 30 clientes de grandes empresas, enfim. E aí eu engravidei pela segunda vez, uma gravidez planejada, eu quis ter o segundo filho e vieram gêmeos. E aí gêmeos ecoa, assim, né? Quando eu falo, tenho gêmeos, uau! E eu acho tão interessante quando as pessoas falam, que coragem! E eu penso, nossa, mas como assim? Qual seria a outra alternativa, né? E aí isso ecoou dentro da empresa também, alguns clientes começaram a sair e, ao mesmo tempo, a Carmen, que é minha sócia no Grupo Mãe, engravidou. E aí a gente teve a gravidez ao mesmo tempo, a Carmen ela tem uma outra história de vida, ela infelizmente teve uma doença gestacional muito séria e perdeu o bebê com 9 dias, né, de vida. E aí a gente começou a questionar, poxa, e aí? E a Carmen sempre foi CLT executiva e eu empresária, então a gente tinha as duas visões. Poxa, e aí, como é que as mães fazem, né? No meu caso, estou perdendo cliente porque eu estou grávida de gêmeos e eles acham que por algum motivo eu não vou voltar a trabalhar. No caso dela, ela via as mães da UTI e falava, poxa, e essas mães que estão há mais de 120 dias aqui? Existem muitas, muitas. E acabou a licença maternidade, elas têm que voltar a trabalhar e vir ver o filho na UTI, fora do horário de trabalho. A gente começou a fazer 1000 questionamentos. Aí a gente teve a ideia de fazer alguns eventos para entender mesmo, né? Começou em Campinas, alguns eventos, e para entender o que essas mães querem, como essas mães são, do que elas reclamam. Aí veio essa pesquisa da FGV, que você citou. E a gente começou a perceber que o empreendedorismo materno é uma alternativa para algumas, que conseguem se planejar e falam, quero ser uma empreendedora materna por opção, e uma necessidade para as que se veem demitidas e não conseguem emprego por estar com um bebê recém-nascido no colo e precisam sustentar suas casas, né? As mães são pilares de muitas famílias, e aí ela vai empreender. E quando eu falo empreender, pode ser vender bolo no bairro dela, ou pode ser ter uma marca, franquias, enfim. Isso não difere o que é empreender. E a gente começou a receber esses contatos dessas mulheres, daí a gente abriu um sistema de associação, então essa pessoa pagava mensalmente e tinha direito a ir nos nossos eventos de forma gratuita, né, com essa pequena taxinha por mês. E quando a gente viu, a gente estava com associadas em 6 estados, muito rapidamente. E a gente falou, opa, ninguém fala com essa mulher. Como é que eu vou fazer eventos em 6 estados, né? Impossível. E aí que a gente entrou no mundo da tecnologia, porque para eu atingir pessoas de todos os lugares, a gente precisa de tecnologia. A gente começou a estudar muito como fazer isso, como chegar nessas mulheres. Depois de muito estudo, muita imersão nesse mundo, que surgiu o Grupo Mãe, que hoje usa tecnologia, a gente fala que é tecnologia e calor humano, porque tem a tecnologia, mas tem a gente por trás que de fato faz tudo. E para ajudar essas mães empreendedoras a tocarem seus negócios, porque você falou algumas coisas importantes no começo, mas além de você ter uma rede de apoio, além de em alguns negócios precisar de um investimento maior inicial ou de um fôlego financeiro, tem também a questão de que a gente não aprende a empreender no Brasil. Nossas formações, na sua maior parte, são técnicas. As faculdades são técnicas, né? Os cursos são técnicos. E aí, quando ela vai para o empreendedorismo, às vezes vai com aquele sonho, com aquela vontade e se frustra, né? Então, o principal do Grupo Mãe é isso. É ajudar ela a tocar o negócio dela através de conteúdos rápidos, que a mãe consiga aplicar no dia a dia e criar comunidade. Então, são os grupos de relacionamento para que ela troque experiência com outras mães e o que uma errou, a outra não erre. Enfim, encontre ali dentro dessas comunidades pessoas em quem se apoiar,
em quem se inspirar, comprar, vender, enfim, tudo rola ali. Elas conversam entre elas e também com vocês. Tem uma consultoria, vocês também oferecem? Tem, além da plataforma digital, que tem a trilha de desenvolvimento, tem os grupos fechados e as mentorias. As mentorias são online também para poder atender Brasil todo, né? Então, mas é sempre muito rico e a gente tenta dividir os grupos de forma que as pessoas possam depois se relacionar de alguma forma fisicamente, né? Então, essa troca, esse senso de comunidade, as mães que estão fora do mercado tradicional ou até aquelas que estão no mercado tradicional, mas buscam uma flexibilidade, elas não têm aonde ir, né? Como se encontrar e tudo mais. E o Grupo Mãe, além dessa atualização e conhecimento de gestão, tem esse lado da comunidade também bem forte. E tem tido bastante esse movimento aí, né? De aumentar, eu acho que o interesse, o número de mães que vem empreendendo, né? Inclusive a Soraya também, que está aqui com a gente, é idealizadora da feira do Mercado Mundo Materno. E lá a maioria ou são todas que estão lá na feira, são mães empreendedoras? Como que é lá, Soraya? Oi, Thaís. Oi, Lia. Então, a feira, na verdade, a ideia era para dar abertura mesmo para o empreendedorismo materno. Então, 80%, 85% das mulheres das pessoas que participam são mulheres. Na verdade, 90% são mulheres e 85% são mães. Então, assim, a ideia foi promover um evento que fosse bem estruturado dentro da cidade de Campinas, atingindo a região, e para dar abertura mesmo, para essas marcas se mostrarem, entenderem que aquele trabalho que elas buscaram é realmente valorizado, entendeu? Trazer para a cidade uma conscientização da economia criativa, para as pessoas valorizarem esse pequeno produtor, né? Que normalmente é feito por eles mesmos, então é muito bacana isso. E você teve essa consciência se tornando mãe e a partir do ambiente que você estava, você conheceu muitas mães? Como que foi assim que então, surgiu, inclusive, essa ideia? Eu venho da área comercial, então assim, minha infância, na verdade, meus pais tinham um restaurante, então eu sempre vivi no comércio, minha vida inteira. Sempre vendi alguma coisa, assim, a minha ideia era sempre vender alguma coisa desde criança. Então eu já tinha esse espírito empreendedor dentro de mim. E trabalhei na área comercial há muitos anos. Depois que eu me tornei mãe, realmente, eu fui buscar um novo universo, né? Existe um universo que eu desconhecia, assim, né? Dentro da maternidade, mulheres empreendedoras. Então, eu me apaixonei, me interessei bastante e me identifiquei com tudo isso. Então, a ideia foi unir o que eu já tinha de experiência numa área comercial e reunir, assim, essa paixão pela maternidade, essa busca de ficar mais tempo com a minha filha também, porque dentro de uma área comercial a gente não consegue isso. E o que você... Eu acho assim que seria legal a gente até puxar por esse... para as pessoas que estão ouvindo, né, para as mães que estão ouvindo, que pensam em empreender, o que você gostaria de falar, assim, a princípio, eu acho que seria interessante elas saberem que não é tão fácil, assim, né, quanto parece. Eu acho que vendo de fora, às vezes, ai, que legal, aquela mãe empreendedora lá, o negócio dela já está girando, já está... Não é tão assim, né? Como você que tem acompanhado, muitas mães, você deve estar acompanhando mães começando do zero, como que é isso ali? No grupo entra desde mães que não têm nenhuma ideia de negócio, algumas foram demitidas, outras saíram, outras estavam em casa há um tempo e agora querem empreender, então não tenho nenhuma ideia de negócio e estou em busca disso, até pessoas que já têm um negócio rodando, lucrando e querem estar em contato com essa rede para fazer networking e tudo mais. Então eu vejo vários estágios, né? Mas se eu pudesse falar algo simples para uma mãe que está pensando em empreender agora, planeje, né? Não toque um negócio de forma intuitiva. Isso é um erro, porque às vezes a gente tem um sonho e quer fazer a coisa acontecer e você vai tendo todas essas atitudes e ações de forma intuitiva. Então, eu vou cobrar R$20 porque o mercado está cobrando R$20. Eu vou comprar esse tecido porque, gente, é muito maravilhoso. Não. O que é maravilhoso para você não é para o outro, né? Esse mercado está aquecido de fato ou é um mercado em que você está convivendo e você está consumindo naquele período da sua vida, né? A gente vê muito que as mães acabam criando negócios para crianças, para bebês, porque é o mercado em que ela está inserida, né?
Então, primeira coisa, se é uma página em branco, se você pode começar do zero, faz um resgate à sua própria essência, né? Autoconhecimento mesmo. O que eu gosto? O que eu gostava quando eu era criança? O que eu fazia antes de ter pressão social de que eu preciso escolher uma faculdade que me dê dinheiro para que eu, enfim, compre minhas coisas? Antes disso, né? Quais eram as suas paixões? A gente tem muitos casos interessantíssimos. Tem um que eu cito sempre, que ela era fisioterapeuta, sempre trabalhou com fisioterapia, ganhava muito bem, e daí depois da maternidade ela falou, eu não quero mais ficar em clínica e tudo mais. E quando ela foi fazer esse exercício de autoconhecimento, criatividade, ela falou, putz, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de pintar, eu amo. E, gente, artista, né? Artista sendo fisioterapeuta, dá até dó, né? Assim, dó no sentido de um talento desperdiçado. E aí, ainda bem que ela percebeu isso e hoje ela faz chalkboard, ela faz arte em paredes, enfim, várias coisas bem interessantes. Então, a primeira coisa, aproveite que é uma página em branco, resgate a sua essência e tenha uma ideia que, de fato, você vai ter paixão por fazer aquilo, porque mãe empreendedora não tem todo o tempo do mundo, né? A gente precisa fazer o que antes a gente fazia em 8 horas, a gente tem que fazer em 3, né, Sô? Tem que... e também dominar aquilo, né? Por exemplo, não adianta ficar se aventurando muito. Realmente, foi o que a Lia falou, é buscar realmente dentro da sua essência o que faz sentido. Eu falei uma vida inteira que eu ia trabalhar com criança. E eu não entendia muito bem isso. Eu falava, gente, mas eu sou da área comercial, como que eu vou trabalhar com criança? Então, eu me realizar, assim, eu vejo a feira como um sonho que está se realizando, entendeu? Dentro, lógico, de outras 1000 coisas que eu também faço, né? Porque eu não fico só com a feira é a cada 6 meses, eu fiz uma vez por ano. Então, eu faço outras coisas também, paralela. O que eu acho legal, tanto da feira quanto do Grupo Mãe, é inclusive uma mãe apoiar a outra, né? Uma mãe ajudar. E é uma coisa que eu, pelo menos, já tenho isso em mim há uns anos, desde que eu me tornei mãe. Natal, aniversário, sempre que tem alguma coisa, eu nunca mais comprei de uma loja, assim, fui no shopping comprar de uma loja. Eu normalmente procuro uma mãe empreendedora. A gente defende muito isso, porque a gente fala assim, o que a sua compra representa numa grande rede? Exato. Nada. É mais um número ali, vintão, que vai estar no caixa daquela mega empresa, né? O que a sua compra representa para uma família que tem uma mãe empreendedora? Né? Representa uma mudança, um investimento na educação daquela criança. Você está investindo na presença daquela mãe na casa dela. Que isso resulta no quê? Quem são as crianças de hoje, né? São os empresários de amanhã, os políticos de amanhã, os médicos de amanhã. Então, a gente valoriza muito isso. A gente sempre fala que mãe é a profissão capaz de mudar o mundo, nesse sentido mesmo, de que a mãe, estando presente, ela é ativa, ela é protagonista. Então, você comprando de outra mãe, valorizando outra mãe, você está investindo em tudo isso. É muito complexo, né? E também acho que é uma mudança até cultural, né? A gente vem de uma fase agora que as pessoas estão buscando alimentação saudável, o produto autoral. Então, é legal esse movimento todo. Saber de onde vem, né? De onde vem, como foi criado, matéria-prima daquele produto. E trazer o seu filho para essa realidade também. Mostrar para ele, olha, esse brinquedo de madeira, exemplo, né? Que às vezes a gente vem muito dessa indústria do brinquedo. Às vezes você paga R$300 num brinquedo de plástico. E aí você vai numa feira ou qualquer, né? Na hora de buscar mesmo na internet, hoje que você encontra essas marcas autorais, você vê coisas maravilhosas, incríveis. Às vezes tem o mesmo preço, mas e o tempo que ela dedicou para aquele produto, né? Como foi o cuidado, feito, né? Então, assim, ver o que, de repente, mostrar para as pessoas o que tem valor, né? Onde tem valor. E agora, como começar a montar um negócio, né? Porque você pensa, é no momento da minha vida em que eu ainda tô com milhares de coisas na minha cabeça, me transformando, tentando ainda me conhecer como mãe, com pouco tempo, porque, né, tem gente, eu antes de ter filha era assim, nossa, eu vou aproveitar meu puerpério para eu ler uns livros que eu queria, para organizar umas coisas que eu queria. E quando você tem filho, você fala, cara, que horas que você vai fazer? Nunca mais consegui pegar e sentar para ler um livro uma tarde, sabe? Então, assim, em que momento do dia dessa pessoa, dessa mãe, que ela vai pegar e falar, vou planejar aqui então meu novo negócio, vou empreender.
como que ela vai arranjar tempo para isso? Porque até eu lendo um pouco sobre isso lá na internet, fui dar uma pesquisada, eu falei, tinha site que falava, aproveite o puerpério, o momento que você está em casa para se planejar. Eu olhei, eu falei, oi? Então, não foi uma mãe que escreveu isso. Não é real, A né? internet tem que tomar muito cuidado, porque se você jogar, e quando a gente estava fazendo o grupo mãe, eu joguei mãe empreendedora imagens no Google, e vem a mãe amamentando aquela lindona. com o computador na frente. Gente, isso não é real. E bem romantizado bem mesmo, romantizado. Né? E eu sou totalmente contra romantizar o empreendedorismo materno, porque é melhor que você saiba o quão difícil é para que suas conquistas sejam valorizadas. E não achar que é um mar de rosa e se frustre na primeira dificuldade. Né? Então, assim, cada família e cada mãe vai achar a sua forma de se organizar. Não existe uma fórmula mágica. Tem muita gente que chega ali, como que eu faço, né? Quando entra no grupo mãe, tá, vamos entender a sua rotina, vamos entender o quanto de rede de apoio você tem. Para a gente estar aqui hoje, nós 3, a gente deixou esses filhos com alguém, né? Mães solos, como que faz, né? Filhos que ainda não estão na idade de estar numa escolinha, por exemplo, que eu sempre falo, parem de pensar que rede de apoio é só a avó cuidando. Não, escola é rede de apoio também. Mas, enfim, eu acho que o grande lance é você entender quais são os seus objetivos e o quanto isso é aplicável na sua realidade. Então, não adianta você querer que uma empresa bombe em 3 meses se você não tem com quem deixar essa criança, por exemplo. Né? E a criança está o tempo todo junto com você. Vai ser difícil ela bombar em 3 meses. Você vai ter que começar sendo um pouquinho mais compreensiva com a fase que você está passando. E tudo bem, né? E aí vem todo esse planejamento. Quando a gente fala em fazer um plano de negócios para uma mãe empreendedora, não é um plano de negócios do Sebrae, por exemplo, que tem 180 páginas e fala só do negócio, né? É um plano de negócios que leva em consideração rede de apoio, né? Tem um pai que é pai de verdade? Não, é mãe solo, já está na idade de ir para a escola, não está. Você aceita colocar na escola ou não aceita? Eu não aceitava colocar na escola antes de 2 anos. Não é um julgamento nem nada, mas era assim, de mim, eu não queria pôr. E chegou num momento que eu não conseguia mais trabalhar o quanto estava sendo demandado o meu trabalho, só com a rede de apoio que eu tinha em casa com os gêmeos. Né? Afinal, são 2, então qualquer rede de apoio surta quando você fala que são 2, né? E aí, eu peguei e falei assim, vou ter que colocar na escola meio período, e eles tinham 1 ano e meio. E aí você pensa, o que é 6 meses, né? Mas a mãe sofre, aquela coisa, pus antes dos 2 anos, nanana. Então, assim, são algumas crenças que também a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu coloquei meio período na escola quando eles estavam com 1 ano e meio, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque senão eu não ia conseguir me dedicar ao negócio do jeito que eu queria. E é meio período. E hoje eu faço em meio período o que eu não fazia em 10 horas de trabalho quando eu não tinha filho. É outra coisa, né? Que inclusive o mercado de trabalho, as empresas precisam saber o quanto uma mãe é produtiva. Tem até pesquisas que mostram isso de a mulher sem ser mãe e uma mãe numa empresa. O quanto que ela consegue ser produtiva, fazer... Porque é isso, a gente hoje tem... Nossa, ele dormiu. Eu tenho 10 minutos para fazer isso. E a gente consegue se planejar e fazer muito mais coisa do que conseguia antes, né? E concentração e até, inclusive, terminar logo, conseguir fazer logo mais e mais rápido, produtivo, porque sabe que depende daquele trabalho e também quer terminar logo para poder estar em casa com o filho. Então, assim, é muita questão assim que uma mãe aprende, né, com a maternidade também a fazer muito melhor do que ela fazia antes, né? Então, eu acho que é isso. É assim, você criar um plano de negócios de mãe empreendedora, que leve todas essas questões em consideração e que você tenha metas reais, para que você não se frustre, né? Então, tem várias situações. Uma das coisas que eu sempre falo, até tem um texto nosso no livro que fala essa questão, né? É uma parte que fala assim, senhor recrutador, nunca diga que uma mãe não é... A Soraya já tá rindo já. Nunca diga que uma mãe não é produtiva quando ela vê sua vida virada do avesso, pós-maternidade, num puerpério, é demitida e ainda tem que ser criativa e criar um negócio do zero. Gente, eu vejo isso acontecer todos os dias. Sim. Eu falo, nossa senhora. É uma rede aqui, que... essas mães são muito... E é uma rede que, porretas. Antes da gente ser mãe, a gente não tem noção, né? Não. Tipo, eu fico impressionada.
o tanto de mulheres que se reinventaram após a maternidade. E se descobriram, inclusive, né? Começaram a fazer coisas que gostavam e que, na verdade... vem muito da essência, né? Porque o gestar, você vive muito a sua essência. E aí o pós, que aí, né, você tá naquela loucura dos hormônios e tal, você acaba, na hora de buscar, de fazer suas escolhas, quem busca empreender, eu acredito que venha muito da essência da pessoa. Então vem a dificuldade, lógico que realmente é muito difícil, mas tenha o lado gratificante de você fazer o que ama, de fazer no seu tempo, de repente, né, fazer essa administração boa do tempo. É possível, então, uma mãe com um bebê pequeno, talvez sem rede de apoio, ou pouca rede de apoio, sem muito capital guardado para poder investir, ela consegue abrir um negócio? É possível, porém ela vai demorar mais tempo, esperar mais para conseguir se planejar, para ter um retorno, não esperar um retorno tão rápido, mas é possível? Você já viu casos assim? Como que é, Lia? Eu sou um caso. Não, eu vejo todos os dias, isso de verdade, assim, eu poderia listar, assim, todos os dias eu vejo mães que começam a empreender com o bebê no colo recém-nascido, assim. Teve uma que me mandou... Eu tenho um canal muito aberto com as associadas. Então, apesar de serem muitas, elas têm meu WhatsApp e a gente se conversa. Eu falo sim, 24 horas eu não responder, você chama minha atenção, eu respondo. Ontem mesmo uma tá com o bebê com 10 dias. Eu falei, amiga, assim... Calma. Seu ponto da cesárea deve estar doendo ainda, se é que foi cesárea. Mas vamos devagar, né? E ela já está com o plano de negócios pronto. Por quê? Porque o bebê dela... Mas ela planejou antes ou não? A ideia ela já tinha. Quando nasceu o bebê, ela começou a fazer esse plano de negócios. Óbvio, é o que eu falei, não é um plano de negócios de 180 páginas. Um plano de negócios simples, mas que fez com que ela visse e entendesse o que ela precisa fazer dali para frente. E é assim, é um passo de cada vez. Eu sempre falo que o grande lance da trilha de desenvolvimento é que a gente fala para você qual é o seu próximo passo. E é a maior dificuldade das pessoas. Tá, fiz meu plano de negócio, e agora? Agora você define seu público-alvo. E agora? Agora você tem que ver quanto vai custar esse produto. E agora? Então, isso facilita, divide um trabalho que é gigante, ter uma empresa, em pequenos passos, que ela vai fazer de acordo com a disponibilidade dela, né? No meu caso, eu estava com os gêmeos com 2 meses, gêmeos, amamentando gêmeos. Eu só amamentava, né, o dia inteiro, porque eu não conseguia aquela coisa maravilhosa de amamentar os dois juntos. Então, eu passava o dia amamentando um, outro. E, ao mesmo tempo, eu estava no celular, mandando e-mail, mandando áudio para Carmen. Olha, vi isso, vi aquilo, nanana. O evento em Campinas, os bebês tinham 5 meses. O primeiro? O primeiro evento em Campinas. Legal. Então, assim, e gêmeos? Gêmeos. Claro, a minha mãe ajudou muito e eu tinha uma pessoa para cuidar da minha casa. Então, veja, já estou numa posição total de privilégio. Mas ainda assim, eram 2 e eu tinha uma mais velha de 2 anos e meio. Então, em que hora? Como fazer? E aí eu sempre uso uma frase que eu gosto muito, não é romântica, muito pelo contrário, é hard work, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, que isso quer dizer? Tem um negócio que tem significado para você, que tem um propósito por trás. Quando eu pensei no Grupo Mãe, eu pensei em ajudar, de fato, essas mulheres que não têm onde ser ajudada, né? Não consegue ver apoio em nada. E aí eu pensava, eu com gêmeos, um puerpério do caramba, que não foi fácil. E era tipo um choro no banheiro, uma amamentada e um e-mail enviado, sabe? E uma ligação. E uma ligação, porque eu sabia o quanto aquilo poderia impactar, né? O porquê eu estava fazendo aquilo. Então, uma das coisas que eu mais falo para quem está no puerpério é: se questione, por que você faz o que você faz? Né? Isso é muito Mas, Lia, acho forte. que o Grupo Mãe também tem, tipo, muita verdade por trás, porque é o que ela vive, né? Então, de fato, você está fazendo algo que você vivencia dentro da sua dificuldade. E agora a Carmen também, que, né, teve o neném. Tá com o bebê. Então, é isso. Acho que a gente traz muita verdade nesse empreendedorismo, nessa ajuda também. E nesse empreendedorismo materno, existe menos culpa por estar trabalhando longe dos filhos? Porque, pelo menos, fica, acho que, mais tempo, né, com os filhos. Porque é outra questão essa, que mais se ouve em grupos pós-parto, de voltar a trabalhar, de deixar o filho, enfim. Mas o empreendedorismo materno, ele acaba dando, assim, mais chance de você, né, estar trabalhando perto ou não. Porque a gente, às vezes, tem uma ideia, só que quando realmente está lá...
Eu acho que depende. Você tem que focar muito nesse lance a flexibilidade pode me ajudar e pode me prejudicar, essa flexibilidade de horários, né? Igual eu falei para você, semana passada eu estava aqui em São Paulo, eu fiz reunião um dia todo, dormi aqui, não tenho o costume de dormir longe das crianças, aliás, acho que foi, sei lá, a terceira vez na vida, e para eu fazer reunião no outro dia de novo. Então, assim, a flexibilidade ela pode te ajudar e pode te prejudicar. Só que no dia seguinte que eu dormi longe deles, no outro dia eu passei o dia inteiro com eles. Falei, não vou mexer em nada, não vou trabalhar. Então, a flexibilidade tem que ser algo muito planejado, essa gestão de tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Ninguém tem 40, ninguém tem 10 horas. A gente tem que saber organizar para que você não se sinta vítima da flexibilidade, ao invés dela ser sua aliada. Fica aprisionada naquilo, né? Eu, na verdade, 1 mês antes da feira, eu fico bem aprisionada no celular, da hora que eu acordo, 8 horas da manhã, até meia-noite, eu estou fazendo alguma coisa da feira, entendeu? Porque sou eu e mais uma pessoa só, né, na equipe, para organizar um evento grande, então eu acabo centralizando muita coisa em mim, que é ruim, mas eu preciso também lucrar com isso, então eu também não posso dividir muito meus lucros, né? E aí, nossa, eu acho que às vezes também pode atrapalhar. Foi o que a Lia falou, se não administrar bem o tempo, eu acredito que de alguma maneira também pode atrapalhar. Ajuda super. Depois da feira, fiquei 3 dias em casa, né? Aquela coisa. Então tem os seus altos e baixos, não é realmente, vou ficar com a minha filha, vai dar tudo certo. Não, minha filha até falou para minha amiga, a mamãe não sai do celular. Então, assim, é complicado, você fica trabalhando de casa, o tempo todo no celular. Também, porque às vezes a gente acha pego o computador, ter a própria empresa, ter o próprio negócio, vai trabalhar menos, na verdade, acaba trabalhando mais, não tem férias, não tem aquele negócio de você se desligar nas férias 100%. Não, e a criança percebe que a gente fica no celular o dia inteiro, entendeu? O dia inteiro alguém mandando mensagem ou a gente fazendo alguma coisa. Então, às vezes, eu percebo que eu também não dou a melhor atenção do mundo. Eu acho que uma coisa super importante é isso que você falou de se desligar, né? Isso é super importante, que eu falo que é o que diferencia quem é CLT com quem é empreendedor. Essa diferença não significa que uma das coisas é melhor do que a outra, né? Tem perfis para tudo. Mas, por exemplo, a pessoa que é CLT, ela vai sair 6 horas, 7 horas da empresa, ela vai simplesmente desligar e voltar no dia seguinte, né? O empreendedor não, ela está pensando que aquele boleto não foi pago, que aquele não sei o quê, que aquela pessoa não sei o quê, que ela precisa fora que não é um dinheiro fixo, né, que está entrando. E aí tem as vantagens e as desvantagens, de novo, né? Como eu falei lá no início, você é o motorista. Tô precisando de mais grana, eu vou trabalhar mais? Eu tô precisando... Não, agora tá tranquilo. Que nem você falou, não tem férias, nanana. Eu acho isso a maior bênção do empreendedorismo. Que eu vou pagar segunda-feira. A hora que eu quiser, eu tô indo. Entendeu? Então, assim, você é o motorista. Ela trabalha loucamente na feira, a gente vê, faz uma feira maravilhosa. Se ela quiser falar assim... Nossa, a feira foi maravilhosa, agora eu vou tirar 10 dias. Ela tira. Não, depois da feira eu fiquei 2 dias deitada. Porque me consome tanto emocionalmente também... que eu falei, eu vou ficar deitada 2 dias. Sim. Né? E aí você tem essa oportunidade. Tem oportunidade. Né? Eu fico todos os dias, o período da manhã com as crianças. Então, eles acordam, comigo. O café da manhã... Eles ainda não estão indo para a escola. Vão à tarde. Então, aí eles almoçam, tem uma pessoa que faz o almoço, eles almoçam, vão para a escola e eu trabalho. Eles começaram a ir com 1 ano e pouco, né? Que você falou. Então, continuam indo. 2, tá. Um pouquinho. E eles vão para a escola. Nesse período que eles vão para a escola, eu saio correndo, assim, eu corro uma maratona para dar conta de tudo que eu tinha que ter dado se eu tivesse trabalhado desde as 8 da manhã. Às vezes não dá. O que eu faço? Eles dormem 9 horas da noite. Dormir, Foram dormir, eu trabalho até meia-noite, 1 hora. E para mim faz sentido, porque eu não perco as manhãs e as noites com os meus filhos, né? Então precisa estar muito claro os seus objetivos com isso, né? É bom você conseguir, inclusive, ter essa flexibilidade de trabalhar nos horários que você quer, né? Exato. Então, assim, ele vai para a escola, eu vou trabalhar, ele está aqui em casa, eu vou ficar com eles, ele vai dormir, eu vou voltar a trabalhar. Essa tem flexibilidade. Que ter disciplina, porque, por exemplo... Em vários momentos, eu percebi, por exemplo, que as crianças estavam meio irritadas, assim, eles são super tranquilos. Em vários momentos, eu percebi que as crianças estavam meio irritadas. Quando eu fui ver, eu não saía do celular de manhã. Mas peraí, de manhã não é para ficar com eles?
Como que eu não saio do É celular? o que Então aconteceu aí comigo. E eu como deixo- você conseguir isso? Porque às vezes eu fico pensando nisso, né? Para ter um peso na consciência menor. Porque a gente se cobra, né? Muito. Eu acho que mais do que eles cobram a gente. Sem Mas eu fico pensando, se eu tiver com eles um momento realmente 100%, aí eu não tenho aquele peso na consciência de trabalhar depois daquelas horas. Como que você faz para não ter isso? Porque é difícil conseguir também você falar, agora eu vou parar de trabalhar, eu só vou trabalhar aqui até aqui, depois eu vou ficar com eles. Porque para desligar é difícil, né? A Muito. cabeça fica lá. Mesmo que você não abra seu celular, você está pensando em outra coisa, você não está lá com eles, eu tenho né? uma estratégia muito inteligente. Passa pra gente, Eu por favor. Não, essa é inteligente. Eu deixo o celular no quarto. Deixa Deixo no com modo eles. avião, modo avião. Não, meu celular não toca, pode ver, não toca. Eu deixo no silencioso, fico com eles, faço de verdade tudo que eu tenho que fazer, brinco, dou café da manhã, a gente sai lá fora, na minha casa tem pomar, a gente vai lá, rega as plantinhas. É bem como se eu não trabalhasse, assim. Na minha cabeça, às vezes, tá fritando, mas eu não deixo isso transparecer. Como eu falei, às vezes deixo, e aí eu percebo total no comportamento deles, porque eu não tô ali de verdade. Sim, eles percebem na hora. Claro, é um policiamento frequente, né? Então, quando tem muita coisa pipocando, agora, por exemplo, mês de maio. Nossa, para nós, mês de maio é um mês que a gente tem palestra, tem evento, é convidada para as coisas todos os dias. Então, eu já sei que a coisa vai azedar um pouquinho, mas é a mesma coisa igual da o mês feira da da feira. SO, tipo... Passou aquilo, galera. Ufa. Não, já tô até programando. Junho vamos viajar. Por quê? Para dar aquela compensada, presença real, num lugar diferente que eles gostam. Então, usar a flexibilidade a favor mesmo. Porque... Mas eu acho que independente também desse empreender em casa, tudo, tem muita gente que trabalha, né, no CLT. É isso que eu ia falar, porque você trabalha, e não inclusive, né? e também não dá atenção para o filho o suficiente, né? Que fica no celular e fica não sei o que tem. Então, assim, é uma questão, acho que no geral mesmo. Policiamento, né? Policiamento, Se policiar pra... Você trabalha fixo, né, Sô? Então, eu trabalho fixo e mais também as feiras trabalho que com a você feira. faz. Tá. E aí você eu tem tenho os também dois. a minha marca, né? Que eu vendo pela internet. Então, são várias Paninho coisinhas Sling. ao mesmo tempo. Empreendedora total, né? Tipo, 1001 então. utilidades. Multifuncional, gente faço fala. brechó com as amigas. Então, assim, eu tô sempre sendo chamado para algum evento, alguma coisa. E topa tudo, não consegue falar não. Agora eu tô falando não, sabia? Agora eu tô cortando e falar, não, eu preciso colocar minha cabeça em ordem e ficar só com 2, 3 coisas no máximo. Porque senão eu não dou conta. E eu não consigo fazer bem feito também, né? Sim. Mas eu tenho bastante amigas que falam, o que você acha disso? Não, você quer fazer isso comigo? Eu falo, ai, amiga, obrigada, agradeço. Toda vez aparece alguém querendo abrir um negócio comigo. Então eu falo, gente, eu não sei, eu preciso escolher. Então a minha escolha atual é a feira e o meu trabalho fixo e a minha marca e pronto. Por enquanto, agora é isso. E você consegue colocar bastante força, energia sua na sua marca também? A ou você feira é o que eu mais coloco força. Aí a minha marca está em terceiro lugar, vamos pensar. Aí tem meu trabalho. É o que eu falei, precisa fazer as escolhas e colocar força em uma coisa que vai te dar mais retorno, que você mais acredita. Então, é uma escolha mesmo. E uma coisa legal, só rapidinho disso que a Sô falou, eu nem sei quais são os planos dela nesse sentido, mas eu vejo muita gente que está no CLT, começa a empreender com alguma coisa, vai sentindo a força desse novo negócio, para daí sentir segurança de deixar o Isso que eu ia falar também, dá para fazer esses dois, até para dar essa segurança, porque não dá para você abrir mão e indicar o melhor dos mundos. É você começar a planejar ainda trabalhando, porque assim, você não precisa ter uma super reserva de grana, você não precisa... uma infinidade de fatores acabam sendo desnecessários, porque a hora que você sair do CLT é porque o seu negócio já está lucrando, já está rodando, já está mais estável. Se for possível ficar com o pé nas duas canoas... Não, ou tentar negociar horário. Por exemplo, o meu trabalho fixo, eu negociei horário. Eu falei, eu preciso tomar café da manhã com a minha filha e eu posso só entrar 10h30 da manhã. E sair 5h30 da tarde, que é o horário que eu busco ela na escola. Então, pronto. A menina aceitou, a gente fez uma parceria, porque não é um CLT, é mais uma parceria, né? Que eu sou PJ.
Mas assim, PJ eu ajudo tem um pouco ela, mais de flexibilidade. me assim, ajuda a te pra isso, né? ajudar, entendeu? É uma troca mesmo. Tem uma pesquisa até, uma pesquisa global e que se encaixa muito no Brasil. O número de mulheres entrando no mercado de trabalho, como estagiária, analista, né, cargos iniciais, é de 58% de mulheres. Então, entram mais mulheres do que homens no mercado de trabalho. E aí esse número esse gráfico vai crescendo. Então, vamos supor, se tornou analista sênior, os dois se tornam. Se tornou gestor, os dois se tornam. E aí chega um momento que esse gráfico faz uma cruz, assim, né? O homem sobe para cargos de liderança e a mulher desce, ou seja, ou ela é demitida ou ela fica esquecida na empresa. O que é esse nozinho onde que cruza esse gráfico? A maternidade. Sim, a idade, que está naquela idade de ser a gestora. E aí tem coisas bem interessantes sobre esse gráfico, que é uma das coisas, puxando o gancho do que você falou. Muitas vezes, essa mulher não se vê mais naquele cargo. Exato. Ela olha para dentro e a maternidade é tão transformadora, ela olha para a essência, que é o que a gente falou. Fala assim, gente, mas não faz mais sentido eu ser advogada. A gente tem várias associadas. E aí, a empresa não sabe acolher as novas vontades dela. Porque se você pensar de forma racional, a empresa perde muito dinheiro, essa mulher saindo em idade produtiva de 35 anos, 37 anos. Não só com o valor de uma rescisão, mas todos esses anos que a empresa investiu nela, que pagou tudo, capacitação, cursos e tudo mais. Tudo isso é jogado no lixo depois que ela se torna mãe. É surreal. É absurdo. Então, para os dois lados, deveriam haver programas, e até o Grupo Mãe faz um programa dentro de empresas, para que exista um acolhimento real. Isso é muito legal, né? Acabar tendo vantagem para os dois lados. A empresa, por exemplo, oferecendo, tem empresas que oferecem local para poder fazer a amamentação, ordenha. A ordenha, uma creche, tem lugares que tem creches maravilhosas, inclusive empresas com creches maravilhosas, para a mãe poder estar lá. O melhor do mundo, e nossa, isso super segura, assim, a mãe, porque ela fala, nossa, eu conheci uma pessoa que trabalhava num lugar assim, ela falou, eu tava até pensando em sair desse trabalho, mas é tão bom para mim estar lá com meu filho, e o filho lá no mesmo lugar que ela, né? Essa mulher vai ser produtiva, gente. Ela vai trazer muita grana para a empresa. Então, a empresa tem que entender isso. O pouco que ela vai investir vai retornar muito mais para ela. Nossa. Se for pensar na questão grana, né? Porque, podia rolar uma empatia também, né? E por que não também? Vamos falar assim, vamos mexer no bolso primeiro e cultural vem depois. E o que eu penso, por que não também sair um pouco desse CLT e trazer outras alternativas? Trazer essa mulher como PJ, como MEI, não sei. Assim, 6 horas por dia. Sim. Não Mas sei. É que falta mesmo, acho, nas pessoas. Empatia. Você vê, assim, uma mulher como diretora que tem filho. Já ouvi casos, assim, amigas minhas contando, de ela falar, mas viu, vamos trabalhar mais. A funcionária reclamando que ela estava com pouco tempo, se abrindo que ela estava com pouco tempo com o filho, tal, em casa. Ela falou, mas coloca ele em período integral, fala para já dar banho na creche, lá na escolinha, para você já pegar de banho tomado, já pegar de... Então, assim, a mulher na empresa, não é nem que ela pensa, eu acho que ela pensa até para ela mesmo isso, né? Então, rola uma coisa de... Até eu acho que o medo de ser excluída, talvez, daquele trabalho. Poxa, se eu me dedicar, né, pro meu filho, eu vou ser excluída, vão parar de investir em mim. Tudo bem, tem mulheres que realmente fazem muita questão de estar lá naquele trabalho, gostam, né, de trabalhar. Tem mulheres com perfil, inclusive, que não se sentiria bem ficar tanto tempo em casa, não faz tanta questão mesmo, mas tem muitas mulheres que querem, né? E talvez se tiver esses dois, ela conseguir equilibrar, né? Olha, eu vou falar para você que pela experiência que a gente tem no Grupo Mãe, muitas gostariam de se manter na empresa e nos trabalhos que elas faziam antes. Mas a maternidade é tão tabu dentro das empresas que falta até um jogo de cintura de como lidar. Então, assim, será que eu encho ela de trabalho e faço de conta que ela não tem uma vida pessoal e filhos? Ou será que eu só pergunto do filho e ela vira café com leite dentro da empresa? Os dois abismos são bizarros, assim. E é falta de mudança cultural corporativa, né? Inclusive das mulheres, não é só de homens, não. Mulheres em alta liderança também reproduzem essa mesma cultura. Então, algo muito importante é a gente entender qual é o impacto
que esse acolhimento, ou falso acolhimento, porque existe também, né, o falso acolhimento de, não, aqui a gente tem sala de ordenha, tá, só que ela tem 2 minutos, contando... Gente, não é assim, alguém já ordenhou para ver se é 2 minutos, vai sair lá 200 ml? Não vai. Então, tem que ter um cuidado com o todo mesmo, e aí, na minha opinião, o único jeito é o famoso e muito dito lugar de fala. Como um homem, gestor, CEO de uma empresa, vai entender que 2 minutos não é possível para ordenhar. Ele não vai entender. Ele precisa dar voz para as mães que existem dentro da empresa. Né? O que vocês querem? O que seria bom para vocês? Eu não estou falando que a gente vai dar logo num primeiro momento, mas vamos abrir esse diálogo? Né? Vamos entender? Na Natura, por exemplo, que a gente citou agora, eles deram o benefício da creche também para os pais. Então, se a mãe não trabalha na Natura, mas o pai trabalha, o filho pode ficar na creche. Maravilhoso, coisa maravilhosa. E eles mostram com dados o quanto isso impacta no lucro da empresa, no resultado final. A satisfação, né? Gente, um funcionário trabalhando satisfeito. Famílias felizes, né? Satisfação e engajamento é igual a retenção de talentos. Então, isso impacta diretamente. Então, de um modo geral, assim, no Grupo Mãe a gente tem o braço B2C, que é direto à mãe empreendedora, e o braço B2B, empresas que querem se tornar empresas acolhedoras. Por quê? A gente defende muito que a mulher e a mãe têm que estar onde ela quiser. Se ela quiser trabalhar, a gente já viu em evento nosso, engenheira aeronáutica, por exemplo. Eu sou engenheira aeronáutica. E aí, eu vou empreender como? Como essa mulher vai empreender? Com o quê? Tem determinadas profissões que não tem como. E ela é muito feliz trabalhando naquela empresa. E o sonho dela seria que tivesse um part-time por 1 ano. Ela não está pedindo para ser. Não, se aumentassem licença paternidade para... A maternidade primeiro, depois licença paternidade, se fossem iguais os dois, por exemplo. Se tivesse também pais que faltem um trabalho porque o filho está doente, porque acontece sendo que a mãe que sempre falta o trabalho, como se fosse uma obrigação, assim, né? Tá lá o casal, a criança ficou doente, não rola uma conversa, vamos ver quem vai faltar, hoje eu falto, amanhã você falta, parece que é meio que natural, automático a mãe faltar, e aí por isso que acaba sendo, que na verdade já rola de um machismo ali, né, porque daí isso vai acontecer o quê? Que as mulheres acabam faltando mais, no dia em que os homens faltarem tanto quanto, os pais faltarem tanto quanto as mães, e rolar uma licença paternidade do mesmo grau, do mesmo tempo que das mães, a empresa também não vai chegar e falar... Aí vai pensar, beleza, esse cara daqui a pouco vai ser pai, também vai ficar esse mesmo tempo fora, então vai ser igual, entendeu? Vai ser uma... É muito difícil isso acontecer, não, sim, sabe né? por quê? Porque mesmo sonhando que aqui. Na minha família, um exemplo, digamos que na minha família seja assim, meu marido tem essa visão, então, eu vou levar para o médico e tal. A empresa não tem. Então, na hora de contratar um homem, essa cultura, mesmo que essa empresa contrate o meu marido, que vai faltar para levar no médico, ela não está considerando isso. Lá na frente. Mas porque ainda não está acostumada. Eu acho que quando eu sou muito né? otimista, entendeu? Quando todos os pais estiverem faltando por causa disso, as empresas vão falar, é natural o pai também faltar, e aí vão enxergar dessa forma. Mas como você disse, né? Isso daí é o cultural e que vai anos aí para poder mudar, né? Mas vai mudar, eu tenho certeza. E é tão louco também, porque eu acho tão louco porque traz também o cuidado com o bebê, a primeira experiência de vida que que o ser humano tem, né? Que ele quer ficar com a mãe, ele quer ficar com o pai. Então, assim, é tomado isso deles também. Do próprio bebezinho de 5 meses, que a mãe tem que voltar. 4 meses, imagina? A mãe tem que desmamar, que o bebê tem que mamar até 6 meses, né? Exclusivo 6 meses. Então, a mãe tem que voltar antes de estar exclusivo dos 6 meses, 4 meses no mínimo, no máximo. Às vezes ela junta com férias e tal. Então, assim, é tirado isso da criança também. E aí isso é uma coisa muito séria. Congelado como se a amamentação fosse só a alimentação. Não tivesse contato, é tirado, né? o primeiro ano de vida da criança é essencial para o resto da vida, né? A primeira infância, a gente sabe que reflete numa vida adulta. No Brasil, na verdade, a Organização Mundial da Saúde fala em 6 meses de alimentação exclusiva. E a nossa licença é de 4. Já começa aí o erro. Aí a licença maternidade de 4 meses. meses. Mas no Brasil, a média da amamentação são 53 dias. Uma média de 2 meses. É menos que 2 meses. Tá tudo gente, invertido, tá tudo né? invertido. Mas sabe o que eu acho? Eu estava até vindo para cá conversando sobre isso. A lei da amamentação, da licença maternidade ser de 4 meses,
Para a gente pensar em algum tipo de mudança, é uma luta, né? A gente sabe. Qualquer política pública que mexa com coisas muito enraizadas é uma luta. Sim. Né? Se eu vejo em breve uma licença maternidade de 1 ano, não vejo. Não vejo. Talvez daqui 30 anos. Mas pelo menos 6 meses. Porém, olha só que coisa. Eu não acho que as mudanças culturais precisam vir de leis. Sim. Não precisam. Né? Muito pelo contrário, às vezes, se culturalmente a gente mudar, as leis acompanham e não o inverso. É verdade. Né? Então, a gente não pode ficar esperando só disso, porque a gente sabe que é um caminho longo. Tem que ser perseguido? Tem e muito. Mas é um caminho longo. Então, por isso que eu falo, né? Mostrar para as empresas o quanto isso mexe no bolso delas. Não, esse trabalho de vocês é maravilhoso. A iniciativa privada, entendendo isso, ele vai perceber que, ok, a licença maternidade é 4 meses, tudo bem, mas para minha empresa funcionar e eu parar de perder dinheiro, eu vou deixar essa mulher part-time por 1 ano. E eles recebem bem tudo isso? Como que é? É tipo grandes 50? Empresas, sim. Tá. Grandes empresas têm esse olhar. E entende, acho que até por esses números a longo prazo, mesmo, né? Entende que aquilo reflete em problemas para a empresa. Sim. Né? Agora, pequenas empresas, que é o que a gente mais tem, né? No Brasil, ainda vê como, Maria, vou ter que pagar tal, licença maternidade e tudo mais. Então, é uma mudança cultural, mas eu acredito muito que se as grandes, como a gente citou aqui, Natura, Unilever saiu Fica essa como semana referência, que né? dividiu o cargo, não sei se vocês viram, 2 mulheres que se tornaram mães tinham o mesmo cargo, próximo assim, né? Quase o mesmo cargo. Foram lá para a gestora, que é uma mulher também, falaram, é o seguinte, a gente quer ganhar menos e trabalhar menos, a gente quer dividir entre nós duas uma função. E aí o que acontece? Uma trabalha segunda, terça e quarta. A outra trabalha quarta, quinta e sexta. Ótimo, maravilhoso, né? Elas dividem a função, a empresa não perde nada por isso. E o depoimento delas é que elas se tornaram muito mais produtivas porque elas sabem que elas estão encabeçando um movimento. Sim, que elas legal. Não são irresponsáveis, né? E a Unilever topou esse modelo como um projeto piloto. Gente, isso é uma super abertura, né? Então, existem sim iniciativas e eu acredito que se as grandes empresas, Unilever, Natura, que a gente está citando aqui, entre muitas outras, tomarem a frente, eles levam uma onda grande com eles, né? De médias empresas, peraí, por que eles estão fazendo isso, né? Qual é o resultado disso para a empresa? Enfim, vai mudando mesmo que devagar uma cultura em mães CLT, porque nem todas querem empreender, nem todas têm essa vontade. Sim. E tem que ter uma alternativa, né? Porque a gente não pode mais hoje ter que escolher. Isso é surreal. Escolher entre ser profissional e entre ser mãe, até porque tem um pai envolvido e o pai não escolhe, né? É o que a Thaís falou antes. Gente, acho que é isso. Adorei. A gente poderia ficar falando aqui 3 dias, né? A gente fica refletindo, né? Um monte de coisa para a vida mesmo. A gente sempre acha, talvez não dê muito, a gente não vai ficar muito tempo conversando, no final vai que o tempo voa, a gente nem percebe, né? Uma delícia. Muito obrigada mesmo. Vocês terem vindo, pela participação de vocês. Onde que o pessoal que queira saber mais do Grupo Mãe, mais da feira, onde pode encontrar nas redes sociais? E se quiser também sugerir algum livro, filme, série, alguma coisa assim para o pessoal assistir, pode falar também. Para conhecer mais o Grupo Mãe, pode entrar no site grupomãe.com.br e no Instagram é grupo.m.a.e, Grupo Mãe. E aí lá tem tudo, inclusive na nossa plataforma a gente coloca também vídeos de terceiros, indicação de livros, filmes que possam complementar esse conhecimento. O da feira é Mercado Mundo Materno, tem no Instagram, no Face e o site também, é o mesmo nome. E tem também a sua empresa, pode falar. A Paninho Sling. Eu vendo sling, tapete, colar vendedor. E tá com esse nome, Paninho Sling. Paninho Sling, Instagram, Facebook e site também. Ótimo. E a gente então se encontra na semana que vem. Toda quarta-feira tá com um episódio novo sobre algum assunto da maternidade. E dá para ouvir em todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube, Deezer, SoundCloud e todas. Só achar lá entrar no Instagram, tem o Instagram e o Facebook também, do Em Casa a Gente Conversa. Lá tem um link na bio para encontrar todos os links para essas plataformas. Então, muito obrigada e até a próxima. Em Casa a Gente Conversa.